Segundo e último dia da Aba Brand em 2008, nós estamos aqui com o Eduardo Tomia, ele que é diretor-geral da Brand Analytics, uma consultoria de marcas, que divulgou uma pesquisa aqui sobre os investidores individuais e como a percepção que eles têm das marcas influencia na hora de investir em determinada empresa. Afinal de contas, hoje a gente tem muitas opções. Eu queria saber qual é o resultado que mais surpreendeu vocês nessa pesquisa. Acho que, em primeiro lugar, o que chamou a atenção é um pouco a maturidade pelo qual esse investidor individual está cada vez mais tomando essa decisão. Ele, no fundo, hoje é bastante consciente que um investimento num papel não pode ser um investimento de curto prazo, é um investimento de longo prazo, é um investimento que você não pode sofrer com as volatilidades do sobe e desce da bolsa, né? Então não é um investimento especulativo, na verdade é um investimento de longo prazo. E no longo prazo, com certeza, as empresas e os papéis são um dos melhores investimentos que existem para se comprar. Eu acho que um ponto importante foi até um pouco as fontes de informações pelas quais os investidores individuais estão acessando as informações, onde que ele busca informações, né? E onde é que é? Ele busca em jornais como o seu, jornais, revistas especializadas, programas de televisão mais especializados e muito pouco nos sites de relação com os investidores. Então, quando muito se pensava que, de repente, ele buscava informações nos balanços patrimoniais, ele, na verdade, busca muito pouco essa informação. Ele busca muito mais informações na mídia, até mesmo no home brokers, nas corretoras, é aí que ele está buscando essas informações. E é aí que, no fundo, tende a ser o foco de comunicação para esse stakeholder, para esse público estratégico. Agora, essa pesquisa, ela traz à tona também um novo índice, né? Que índice é ele? Quais são os critérios? Esse índice, no fundo, ele reflete um pouco, né, a força das marcas, a força dos papéis como percepção e o quanto que, no fundo, os diferenciais competitivos da empresa estão sendo percebidos. Então, por exemplo, transparência é um ponto importante no processo de escolha de um papel. Quanto que isso é importante e quanto que minha empresa está indo bem ou mal nesse item. Então, governança corporativa também é um outro item bastante importante. Quanto eu estou percebendo isso ou não. Outro item, por exemplo, é a solidez financeira da empresa. Então, não é mais simplesmente um índice de top of mind, conhecimento, mas é a qualidade pelo qual esses investidores estão se relacionando, estão se criando os tal dos brand equities, os atributos e associações da marca, que no fundo é um pouco o estudo que o mercado de consumo, né, o mercado de consumo sempre, o marketing sempre monitorou, que é o estudo dos equities da marca, das associações da marca. Dentro dessa pesquisa, seguindo esse índice, Petrobras atingiu 100%, Vale atingiu 93% e Bradesco em terceiro lugar com 78%. Petrobras, por exemplo, enfrentou alguns momentos de crise com acidentes com as suas plataformas. Isso afeta diretamente a imagem da marca. De que forma você acredita que a empresa consegue reverter isso e atingir aí esse índice de 100% na hora de investir? Acho que, no fundo, é um pouco do que a Petrobras de fato está entregando. De fato, ela tem hoje um dos programas que eles chamam de SMS, de segurança, de meio ambiente, de proteção, de segurança, inclusive em termos ambientais, um dos melhores do mundo. Inclusive, ela tem esse posicionamento muito forte. Então, aí, como que a gente lida com a crise, né? Um pouco que você colocou. Claro que foi uma crise. E claro que crises podem acontecer. Mas como que você lida com isso? No fundo, se precavendo, preparando a sua empresa, o seu negócio, para que, no fundo, as pessoas tenham a percepção que isso não pode, isso foi realmente simplesmente um acidente. Que acidentes podem ocorrer, né? Então, no fundo, quer dizer, acho que a gestão de crise que aconteceu nesse caso, no caso da Petrobras, foi muito forte. E os fundamentos pelos quais essa empresa passa hoje, né, os atributos de solidez, de brasilidade, de maior empresa da América Latina, de uma das quintas maiores petroleiras do mundo, né? Então, acho que tudo isso faz da Petrobras realmente uma marca muito forte. Vocês fizeram essa pesquisa com investidores individuais, vocês não têm uma pesquisa com os investidores institucionais, mas vocês têm uma percepção do que muda quando é uma empresa ou quando é uma pessoa investindo? Em 2002 foi feito um estudo pela Harvard Business Review, classificando ou segmentando, né, os investidores institucionais. E naquela pesquisa, 10% desses investidores usam o que a gente chama de análise fundamentalista, análise de longo prazo. Somente aí aproximadamente de 50% são os investidores institucionais que buscam o curto prazo, que estão atrás da famosa especulação dos comentários e que, no fundo, fazem toda essa oscilação do mercado. Então, na verdade, o investidor institucional, que a gente chama os grandes fundos, né, eles têm um processo completamente diferente. Ele, na verdade, né, ele é bastante lógico, ele analisa os balanços, quer dizer, a fonte de consulta dele não é realmente somente a imprensa, quer dizer, ele tem uma equipe de análise muito forte. Esse investidor institucional
profissional, com certeza ele entende o que é marca. E a forma mais fácil dele entender isso é assim. Quando ele tem que analisar um papel forte, como por exemplo Petrobras, ele gasta aí um dia, meio dia. Quando ele tem que avaliar um papel recém-lançado, um IPO, ele gasta de 3 a 4 dias para se fazer todo o processo de análise para fazer a recomendação. Então, é um processo muito mais racional, mas de fato, as marcas, a tradição dela, a tradição de entrega, começa a ser muito importante como atributo para esse público específico. Então, sem dúvida nenhuma, tem um ponto super importante nesses investidores institucionais. Agora, quando você fala em transparência, quando você fala em divulgar as coisas boas que a empresa faz, isso envolve diretamente a comunicação, a publicidade, é isso mesmo? É isso mesmo. Quer dizer, eu acho que no fundo a comunicação dirigida para esse público, dirigida para um público de investidores estratégicos, né, cada vez mais é extremamente importante e focada. Ela tem que ser focada. Quer dizer, esse investidor está olhando outro tipo de meios, outros locais, inclusive recomendações, inclusive uma série de pontos. Então tem que ser uma comunicação muito mais objetiva e mais direta. Uma reflexão forte até em relação aos balanços patrimoniais das empresas, né? As pessoas não estão conseguindo entender. Quer dizer, o que a gente viu nessa pesquisa de investidores individuais é que pouca gente consegue suportar sua decisão com base nos relatórios anuais. Então, esses relatórios anuais, e aí um recado para o pessoal de RI, né? Poxa vida, eles precisam ser mais amigáveis, precisa ter um processo mais amigável de se colocar os tais dos ativos intangíveis de maneira mais clara, para que as pessoas possam ver, entender e tomar decisão baseada nesse relatório dessa área de RI. Né? Muito obrigada, Tomia. Obrigado a você.